Olá, pessoal. Meu nome é Dr. João Vitor Cal Garcia, sou um tecnologista do Semadem, sou doutor em computação aplicada. Eu trabalho com inteligência artificial e com ciência de dados, e eu vou apresentar para vocês como a inteligência artificial molda o amanhã. Nessa apresentação, eu vou falar sobre os impactos da inteligência artificial no trabalho, em nossa vida e no mundo, né? O que vai acontecer a partir de agora e o que já está acontecendo. A inteligência artificial, ela é um conjunto de técnicas, metodologias e ferramentas para simular ou emular comportamentos inteligentes, principalmente o comportamento humano. O aprendizado de máquina, por sua vez, ele é um subconjunto das ferramentas da inteligência artificial que está muito em destaque ultimamente, e é o processo pelo qual os computadores conseguem aprender e tomar decisões a partir de dados sem que você explicitamente programe ele para isso. E uma ferramenta, uma aplicação disso que talvez todos aqui já tenham ouvido falar, são os grandes modelos linguísticos, que são modelos de inteligência artificial que eles compreendem e geram linguagem humana. Então, permite que você tenha conversa complexas, né? E também permite a criação de textos avançados com eles. Entre eles, obviamente, o chat GPT. E falando nisso, nós temos diversos exemplos de inteligência artificial já em nosso cotidiano. Se você tem um celular e já usou seu assistente inteligente para marcar um compromisso, você está usando uma inteligência artificial. Se você assiste qualquer serviço de streaming, do Netflix ao YouTube, pode ter certeza que você usou inteligência artificial. As recomendações para quando você continuar assistindo, para que você assista a nova série, continue assinando o serviço, são todas por inteligência artificial. Em compras, né? Olha, só tem mais dois produtos. Se você comprar esse aqui nos próximos 5 minutos, vai entregar hoje. Tudo isso, até as recomendações dos produtos, são por IA, certo? Pode ver que elas são diferentes para a sua busca e para a busca do seu amigo. E claro, o chat GPT, que teve um impacto gigante e vai ter um impacto ainda maior. No ambiente de trabalho, especificamente, nós podemos dizer que a inteligência artificial ela pode ser usada para automatizar muitas tarefas repetitivas, não necessariamente tarefas simples, mas repetitivas, ou seja, que tem um começo e um fim e você pode descrevê-las bem. Também pode usar para simplificar tarefas muito complexas, como busca, para encontrar detalhes, para corrigir textos. São tarefas complexas, mas que você pode torná-las mais simples com uma IA te ajudando. Também pode facilitar o acesso ao conhecimento, pesquisar bases, coisas que aconteceram, saber o que está acontecendo ao redor do mundo e relacionar com o que você está fazendo de trabalho. Por exemplo, a IBM ela já tem há quase 10 anos sistemas de inteligência artificial para auxiliar diagnóstico médico. Eles têm bancos de dados de milhões de casos, milhões e milhões de pacientes, de artigos científicos recentes falando sobre doenças comuns, doenças extremamente obscuras. Então, isso pode auxiliar um médico a fazer um diagnóstico muito melhor, porque às vezes ele está encontrando um caso que está muito raro e é muito além da sua experiência como humano, né? Também ele ajuda em coisas como jurisprudências para casos legais, né? Varrer toda a legislação em relação àquele caso, àquela peça que você está tentando compor e auxiliar, dizer o que tem de parecido, o que tem de diferente, o que pode te ajudar e onde você não deveria estar olhando. Então, isso a gente pode ver que vai ter um impacto grande, né? Essas coisas já existem, já estão sendo usadas. E aí, claro, a gente pode sempre pensar, olha, mas a minha profissão não tem como ser auxiliada por IA. Bom, a inteligência artificial, principalmente agora em relação ao chat GPT e aos geradores de imagem, ela já consegue substituir pessoas que têm trabalhos críticos e criativos, como, por exemplo, artistas, jornalistas, um roteirista. Então, a inteligência artificial pode auxiliar nesses trabalhos, em alguns casos até substituir. Como exemplo, existem aí alguns tabloides que usam jornalistas de inteligência artificial, não tem pessoas, são robôs, escrevendo notícias baseadas em informações que elas encontram, sei lá, em redes sociais ou coisas similares, ou que estão em outros sites, escreve notícias inteiras de acordo com é, a forma como aquele jornal gosta de escrever e gera esse conteúdo de maneira ininterrupta. Então, já está sendo utilizado, certo?
Outras profissões que imaginávamos que não seriam automatizáveis são aquelas dos tomadores de decisão, dos gestores, dos especialistas de altíssimo nível, que era a profissão que a gente recorria. Olha, você tem que estudar mais para virar um especialista, para isso tornar seu emprego mais seguro. Nós já chegamos a um ponto que um tomador de decisão, ele tem acesso, graças à IA, a uma quantidade absurda de informações que ele não teria de outra maneira. Ele também tem facilitadores dessas decisões. Em alguns sistemas podem, inclusive, dizer qual a decisão que ele deveria tomar. Gestores de pessoas, você imagina que agora é possível verificar os currículos das pessoas, qual que é a performance dela nos trabalhos, tomar decisão, escolher quais são as melhores pessoas para trabalhar em qualquer projeto, o que fazer com essas pessoas, certo? Então, isso tem se tornado cada vez mais real e mais próximo, e essas pessoas, pela primeira vez, conseguem ver que elas estão chegando no que a gente chama de obsolescência humana. A obsolescência humana é um momento onde uma pessoa, um profissional, não consegue ser mais empregável, porque todo e qualquer trabalho que ele possa fazer, que ele possa se especializar, que ele possa tentar aprender, já vai ter sido substituído, né? Já vai ter sido automatizado por um robô inteligente, por uma inteligência artificial, certo? A gente pensa nisso, mas pensa em trabalho. Os apertadores de parafuso das fábricas antigamente foram substituídos por robôs, né? E antigamente, esse apertador de parafuso poderia gastar seu tempo estudando e se especializar em projetar parafusos, virar um engenheiro de parafusos, e agora ele volta a ser empregável, né? Agora a gente conseguiu substituir esse especialista e a gente vai substituir onde ele for. Então, nós criamos um problema de uma massa que não vai ser empregável novamente, certo? E aí, o que que a gente vai fazer com isso? Esse é um grande dilema, porque realmente esse é o problema que nós vamos enfrentar no século XXI. Além disso, a inteligência artificial ela tem causado, sim, alguns impactos negativos agora. Os algoritmos de recomendação de conteúdo, eles já perceberam, principalmente nas redes sociais, que as pessoas elas tendem a compartilhar mais um conteúdo que gera impacto emocional negativo. Então, se ela se sente mal, se ela se sente revoltada, se ela se sente triste ao ver uma notícia, as redes sociais perceberam que a pessoa é mais disposta a compartilhar aquilo, a ter uma reação, a dar uma reação qualquer. E as que não atingiram ela daquela maneira, ela vai ter menos reação. Então, o robô ele começa a separar, começa só fazer com que você veja coisas que você vai ter esse tipo de reação. As que você não teria reação, ele separa e outras pessoas vão ter reação com aquilo, e ele vai criando automaticamente bolhas. Então você pode notar que nos últimos 10 anos parece que o mundo piorou. De repente está tudo ruim, todas as pessoas são terríveis. Olha, como as pessoas daquele grupo que eu não gosto, elas são horríveis, eu só vejo notícia ruim falando sobre elas. Então, se você se sente em algum momento assim, pode ter certeza, você já está sendo alvo dessa polarização criada por inteligências artificiais. Todos nós estamos especialmente vulneráveis a isso, certo? E aí, como a gente vai lidar com esse problema? Você pensa que isso pode acontecer também no seu trabalho, em outras coisas, não só como a rede social. As... Quando a gente fala do sistema de inteligência artificial, eles foram treinados com o dado da população que está usando ela, né? Então, você tem que pensar nos aspectos éticos disso também. Um deles, que é fácil de imaginar, por exemplo, se eu quiser treinar uma inteligência artificial para facilitar a vida de um tomador de decisão, vamos dizer, um juiz, e aí eu treino com todo o cânone jurídico daquele país, todas as decisões já tomaram, todas as jurisprudências, e aquela população tem algum tipo de viés, eles às vezes têm um preconceito contra algum grupo, e as decisões jurídicas, mesmo os juízes fazendo o maior esforço para não ter aquele tipo de preconceito, acaba estando intrínseco a eles, né, a sua criação, e ele acaba tendo um viés. Esse viés vai ser repassado para a IA. A IA vai manter esse preconceito. E aí, como é que a gente tira isso? Como é que a gente percebe que isso existe? E esse é só um exemplo, existem outros que podem afetar, certo? E para as pessoas que acham que a inteligência artificial não vai substituir seu trabalho, que elas estão imunes de alguma maneira, que elas trabalham com algo que um robô nunca vai conseguir fazer, ou que elas não vão ser afetadas por isso, né? Que
mesmo positivo ou negativo. Eu li uma vez uma historinha com dois cavalos conversando quando eles viram o carro do Ford com motor a combustão pela primeira vez. E um cavalo olha para o outro e fala: Nossa, nós vamos ser substituídos. Acabou, viu? Os cavalos não vão ser mais úteis, né? O outro olha e fala: Olha, presta atenção. Em todos esses anos, o que que aconteceu? Olha, nós vivíamos na floresta. E os humanos foram lá, fizeram cercas, nos protegeram dos predadores. Aí, em troca, claro, trabalhamos para eles. E aí, quando a gente estava trabalhando, eles viram que nossos cascos se machucavam, foram lá e inventaram a ferradura, melhorou a vida dos cavalos. Inventaram estradas para que a gente pudesse andar de maneira mais segura, evitando cair. Depois eles inventaram as carroças, porque aí a gente não tinha que carregar tudo nas costas e facilitou muito a nossa vida. Então, olha só, todas as invenções da humanidade, elas foram feitas para melhorar a vida dos cavalos. E parece patético um cavalo falar isso, mas pensa bem, será que todas as invenções da humanidade foram feitas para melhorar a sua profissão, a sua vida, certo? E a conclusão nisso é que nós precisamos pensar, de fato, como a IA pode nos ajudar, e ela vai causar uma modificação muito grande, ela já está causando, e como nós fazemos para impedir que ela cause danos e para reverter os danos que ela já pode ter causado. Então, essas são questões em abertos, essas são as grandes questões do século XXI que precisam ser respondidas. Então, eu convido vocês para irem atrás do artigo. É, ele tem basicamente, ele é uma revisão bibliográfica recente dos últimos 3 anos. Eu tomei o cuidado de não colocar trabalhos altamente técnicos, trabalhos relacionados com computação. Coloquei trabalho mais para público geral. Para vocês, se tiverem interesse em inteligência artificial, na obsolescência humana, em todo esse futuro, a minha ideia é assim, vamos lá, discuta, vamos ter uma reflexão em cima desse trabalho. Muito obrigado. Tchau, tchau.